pelo menos em termos do parque industrial, etc., ao nível de modernização tecnológica que você tinha à época. Portanto, e havia razões para isso. Havia razões para isso. Simplesmente você não tinha competência de natureza financeira para acumular na área privada o suficiente para determinados investimentos. Foi assim que surgiu no Brasil uma indústria do petróleo, foi assim que surgiu no Brasil uma indústria siderúrgica, foi assim que nasceu no Brasil até uma indústria automobilística. Esse foi um período histórico. Hoje você vive um outro período histórico. Nós também podemos discutir por que chegamos a ele. Hoje a solução de todos os problemas nasce do enfoque que se dê ao problema de estatização e privatização. Outro dia realmente estava numa reunião e alguém disse, olha, quando o senhor é prefeito, houve até um aumento na privatização em certos setores da prefeitura. Eu disse, olha, não fale muito, porque se eu pudesse eu teria estatizado o transporte coletivo. Por que eu disse isso? Porque eu acho que transporte coletivo é uma coisa em que você tem sempre que tomar uma decisão política. É ela que define a tarifa. A tarifa é um cálculo aritmético que se faz com qualquer outra coisa. Mas, quanto o usuário vai pagar por ela é uma decisão política e não aritmética. É de política que cabe à cidade tomar. Isso é muito mais fácil fazer se o sistema for estatizado. Olha, para mim, a questão de estatização e uma privatização é uma questão que se coloca sobre um ângulo, que se chama eficiência. Esse é o ângulo, para mim, que eu considero básico. E isto vale para a empresa estatal e para a empresa privada. Eu acho que nós vamos ter uma mudança, uma reciclagem nesse processo. Eu não vejo a privatização ao outrance como uma necessidade, embora eu acho que governo ter hotel é uma barbaridade. Mas eu não vejo a privatização ao outrance como solução. Porque ninguém me convence, depois que eu era estudante e fui lá ver a Vale do Rio Doce transportar minério de ferro, e vi ela pegar composições de 150, 200 vagões e fazer a escadinha do vagão de alumínio para ganhar alguns quilos em cada vagão, e portanto 1, 2, 3, 4 toneladas no final dos 150 vagões, chegar portanto ao limite da eficácia, da eficiência do transporte, e dizer que essa empresa é ineficiente. O que eu quero dizer é que o fato da empresa ser pública não a torna obrigatoriamente ineficiente. O que eu digo é que, no caso brasileiro, nós temos muitas empresas estatais ineficientes, mas não são todas, não. Temos algumas extremamente eficientes, na área de petróleo eficiente, na área de comunicação eficientes, na área de mineração eficiente. Tem 3 posições em relação a isso. Há quem diga o seguinte, olha aqui, precisa privatizar porque tudo que o Estado faz não presta. Você conversa. Basta olhar a Vale do Rio Doce e a gente vê. A Vale do Rio Doce é uma empresa que, num mercado extremamente competitivo, como é o de minério de ferro, exporta 25% da consumo mundial de minério de ferro. A Petrobras tem índice de natureza internacional altamente qualificados. Se você for à Bacia de Campos, você vai ver plataformas de exploração em águas profundas, a 500 metros de profundidade, com tecnologia desenvolvida aqui. Agora, isso não significa que tudo que é do Estado é ruim, até porque muita coisa caiu na mão do Estado porque padeceu na mão da iniciativa privada. Então não é por aí a resposta. Por outro lado, há quem diga o seguinte, olha, o Estado precisa largar de gastar dinheiro nessa área porque ele não está fazendo a obrigação que lhe cabe. Ele não está dando habitação, não está dando saneamento, ele não está dando escola, não está dando saúde, ele não está fazendo aquilo que é a sua obrigação precípua, que são as atividades de natureza social. É um raciocínio válido. É um raciocínio válido. Principalmente porque aquilo que não existia no início do processo de desenvolvimento nacional, que era a capacidade de acumulação, que só existia na mão do Estado e que permitiu a alavancagem do processo econômico brasileiro, hoje mudou. Hoje não é o Estado que não tem dinheiro, ou não é o Estado que tem dinheiro, ele não tem. Quem tem é a iniciativa privada. Agora, acho que 2 áreas eu não privatizaria nunca. Eu não privatizaria a área de telecomunicações e não privatizaria a área de petróleo. Esse país tem que privatizar, em termos de empresa, porque o Estado perdeu a capacidade de investir. É por isso. Só que é por isso, sendo por isso, por obrigação, eles teriam que fazer a privatização obrigando quem compra a assumir compromisso de investimento no futuro, que é como se fez na Alemanha, como se fez na Inglaterra, como se fez em uma série de lugares. Aqui não, não há compromisso. Além de eu comprar com moeda podre, eu não tenho compromisso quanto a investimento futuro. Eu acho que o capital estrangeiro deve ser aqui dentro desse país aquilo que ele é em qualquer país do mundo. Ele deve ser um estímulo ou um acréscimo
a poupança nacional e um internador ou um desenvolvedor local, depende da capacidade de negociação do governo que se está lá, o que existe de mais moderno em matéria de tecnologia. Agora, você precisa investir. E investir você só tem 3 fontes: capital privado, capital estrangeiro e Estado. O Estado hoje sofre uma crise fiscal. Nós podemos até aprofundar essa discussão, se for o caso. O capital estrangeiro pode ser a diferença do capital privado nacional, ou seja, o acréscimo na poupança do capital privado nacional. E o capital privado nacional, que hoje tem uma enorme liquidez, perdeu a propensão para investir. Por que é que, a rigor, a propensão para investir no capital privado desapareceu? Ela desapareceu, primeiro, porque eu não tenho certeza das regras econômicas. Segundo, porque as regras que são feitas essa semana têm que ser refeitas na semana que vem. De forma que eu tenho que apropriar a minha vida e projetar, planejar a minha vida com um pequeníssimo espaço de tempo. De forma que eu acabo me encaminhando para outros tipos de ativo. São Paulo possui 1 milhão de favelados e 3 milhões de pessoas que moram em cortiços. No centro da cidade, em cada um desses velhos casarões que a gente atravessa, o número de pessoas que vivem dentro daquelas casas são de completo desconhecimento para o transeunte que passa. Eu acho que atuar no sentido de multiplicar o número de formas voltadas para a habitação popular, as formas de condomínio, as formas de lote urbanizado, as formas de construção através da Coab, as formas de engajamento da própria iniciativa privada. Ora, nós vivemos num mundo capitalista. E como é que um mercado de 300 mil famílias, reconhecido e catalogado potencialmente, não encontra iniciativas de natureza de investimento para que esse problema possa ser mitigado, resolvido, minimizado? Nós somos coparticipantes da crítica que hoje se faz ao Estado todo-poderoso que tudo faz. Mas há uma característica que é presente em todos os chamados Estados modernos, sejam eles de que origem for. É o papel que o Estado desempenha. Pode ser até, não, como investidor direto. E neste sentido, é extremamente conveniente privatizar. Não nos termos em que esse governo mandou. O governo mandou para o Congresso um projeto de lei que ele dizia mais ou menos o seguinte: fica autorizado a estatizar, a privatizar todas as estatais, se houver passivo, o passivo passa para o Estado e financia essa compra em 70%. É evidente que esse tipo de privatização é inaceitável. Você está tratando com dinheiro público. Eu não penso numa privatização da Petrobras, até pelo significado simbólico que ela tem na economia nacional, na luta de redenção econômica desse país. Mas eu não vejo nenhuma razão para você não privatizar a petroquímica, por exemplo. Eu acho que é muito difícil a iniciativa privada entrar a fazer uma Itaipu. Por quê? É um investimento de maturação muito longa, de retorno muito demorado, e onde você tem tarifas que afinal quem controla é o poder público. Mas eu vejo a iniciativa privada participando na pequena queda d'água, nas pequenas potências, aí até 50 mil quilowatts. Das siderúrgicas, eu acho que com exceção da Companhia Siderúrgica Nacional, é perfeitamente possível você pensar em todas as outras. E por que não com a Companhia Siderúrgica Nacional? Exatamente pela mesma razão da Petrobras. A empresa chamada Estado, nas suas atividades, seja ela de que nível for, intermediária, de fim ou de meio, qualquer, tem que ter um tamanho adequado. E, portanto, o número de funcionários correspondente a que seja de tamanho adequado e eficiente. E hoje o Estado pode se voltar totalmente, se não totalmente, fundamentalmente, para o exercício de determinadas políticas sociais, da criação e do estímulo à infraestrutura, e, afinal, há a possibilidade de que você transfira para a privada determinadas coisas. Há aí um enorme espaço para o novo Estado brasileiro. Eu acho que o novo Estado brasileiro vai ter 2 vertentes de atuação fundamentais. A primeira delas é voltada para isso. É voltada para o investimento na indústria da inteligência. Acho que nós vamos ter que fazer uma revolução educacional e, simultaneamente, acho que o Estado tem que caminhar para ser um grande canal na área da indústria da inteligência. O segundo é que, se nós queremos modificar esse perfil de renda, que é indiscutivelmente o mais iníquo do mundo, não há nação com perfil de renda mais iníqua do que o brasileiro. Como acho, de outro lado, que ao par de fazer, de reformular o Estado, de repensar o Estado, de redirecionar o Estado, de buscar a eficiência do Estado, não apenas o Estado gestor, mas o Estado administrativo, ao mesmo tempo que isso acontece, é preciso afastar uma série de coisas que entravam a modernização do nosso capitalismo.
Porque, gente, modernizar nesse país hoje é modernizar o capitalismo que está aí. O que você não pode ter é um capitalismo que beneficia apenas alguns. O que você não pode ter é um Estado cartorial. O que você não pode ter é um mecanismo pelo qual você privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Portanto, se vamos ter capitalismo, é preciso que tenha um choque de capitalismo, que, aliás, na frase do discurso se completa com a seguinte frase: um choque de livre iniciativa sujeita a prêmios e a riscos. O choque capitalista pode começar pelo campo, pode começar multiplicando o número de proprietários no campo, através de uma reforma agrária. Eu não conheço nenhuma proposta de reforma agrária nesse país que seja socialista, eu só conheço propostas de reforma agrária nesse país capitalistas. Elas objetivam multiplicar o número de proprietários. O projeto fala que uma nação não pode torturar a outra, o discurso fala que uma nação não pode torturar a outra em face da manipulação de uma dívida externa impossível de ser paga, fala no escárnio que é a distribuição de renda neste país. Mas afinal, eu não tenho que dar explicações por que eu falei em choque de capitalismo. Porque a rigor eu nunca falei o contrário. Eu nunca preguei nesse país um choque de socialismo. Antes mesmo da nova república, que tentou estabelecer um pacto social como forma de conciliar os interesses do capital com as aspirações dos trabalhadores, Covas já exibia seu perfil de político que, entre os extremos, preferia o caminho da ponderação, do entendimento. Via nisso a própria expressão da democracia. Há uma forma para se satisfazer o industrial e para se satisfazer o trabalhador que trabalha na indústria. Há uma forma para se satisfazer o dono de jornal ou o dono de televisão e o jornalista que trabalha na televisão no que se refere a salário. A vida democrática e a luta social não é uma luta de consensos. Ela é um processo permanente no qual, com justa razão, cada uma das partes busca repartir o bolo com vantagem. E a democracia é a forma pela qual se busca operacionalizar estes dissídios de forma pacífica e de forma tranquila, através de uma mesa de negociação. Acho que um pacto de natureza social é um pouco mais ambicioso do que isso, e um pouco muito mais difícil de se conseguir, porque aí você envolve um leque de objetivos muito mais amplos, envolvendo a área social, a área econômica. É difícil até você achar os interlocutores para esta conversação, embora eu não descarte também a necessidade de procurar isso. Eu acho, por exemplo, que o que aconteceu em dezembro, quando pela primeira vez na história desse país, empresários e trabalhadores sentaram em volta de uma mesa, em companhia do governo, para discutir algo que não era meramente o salário, isto é, para discutir o futuro político desse país, uma tentativa digna de ser repetido. E se me disserem que aquilo não produziu resultado, eu discordo absolutamente. O fato de você colocar este agrupamento em volta de uma mesa é um resultado político em si. E num conceito básico o seguinte, quer dizer, o que era o socialismo? O socialismo definiu o seguinte: olha aqui, por que há injustiça? Há injustiça porque o capitalismo não é capaz de fazer justiça. E ele não é capaz de fazer justiça por quê? Porque ele premia mais quem detém os meios de produção. Solução proposta pelo socialismo. Olha aqui, vamos botar todos os meios de produção na mão de ninguém, ou seja, na mão de uma instituição que representa a outra, que se chama Estado, e com isso nós eliminamos a injustiça. E fizeram isso através de um projeto que se chama estatização. E fizeram isso a partir de um sistema político que se chama centralização democrática, pelo menos é o nome que eles dão. Outras vertentes caminharam noutra direção. A partir daí se criou a social-democracia. A social-democracia passou, e hoje ela se situa como uma proposta de natureza política pela qual se aceita a economia de mercado, se sustenta a economia de mercado, socialmente regulada, sob controle de um Estado democrático. Essa retrospectiva não poderia terminar sem que Mário Covas falasse sobre como via a si próprio, sobre os valores que orientavam sua ação política. Eu não tenho nenhuma ambição de natureza pessoal nesse aspecto. Eu não pretendo ser o prefeito marcado pela ciclópica obra X. Vão que eu não tenho ambição de nenhum projeto que perpetue ao longo do tempo o meu nome. O que eu tenho profunda ambição é de ser parte desta enorme comunidade e manter viva essa crença de que ela própria, eventualmente e por circunstâncias, tendo a mim como instrumento, seja capaz de redimensionar esta cidade.
Não se mede um político por uma atitude ou por uma afirmação, pela retórica de um programa de televisão ou por um discurso feito em cima do palanque. Mede pela sua vida, pela sua coerência eventual, pelas suposições que sustenta ao longo do tempo e pela sua capacidade de defender princípios. Eu procurei ser, e acho que devo isso a você que está me ouvindo, o mais transparente possível. Eu lhe ofereci aquilo que, afinal, representam as raízes, os fundamentos do que eu sustento. Eu não sei sequer se nós concordamos em tudo. Mas eu estou seguro de que numa coisa nós concordamos. Porque se nós não concordarmos nesta, eu não devo ser eleito. Se o senhor, depois desta conversa, acredita que eu escamoteei, que eu tentei de alguma maneira desviar-me do que foi perguntado, que de alguma maneira eu escondi a minha verdadeira fisionomia, se o senhor, olhando nos meus olhos, tal qual está fazendo agora, acha que eu omiti alguma coisa, então eu não sou o seu candidato ideal. Acho que nós não fomos capazes dessa sintonia e desta identidade, se nós não fomos capazes, neste instante, de ter esta conversa, se nós precisarmos esconder a cara, exatamente porque mostrar a cara é uma desvantagem, então, a rigor, nós começamos muito mal. Eu quero ser parte de alguma coisa, que é muito maior do que eu, do que as minhas aspirações. Eu quero ser parte, volto a insistir, de uma aventura que a gente pode fazer junto. Uma tentativa de resgatar esse Estado. Por saber que esse Estado, que tem 20 milhões de habitantes, é parte de um grande país que tem 140 milhões de habitantes. E a despeito das injustiças e de todas as contradições, não há miniatura, não há síntese mais expressiva do que é o Brasil, do que esse Estado de São Paulo. Aqui se concentram todas as contradições, todas as esperanças, todas as negações, todas as aspirações, uma tentativa de reproduzir a própria essência do povo brasileiro.